Eu estava aproveitando meu dia de folga, ainda de pijama e tomando café, quando a campainha tocou às 8 horas da manhã. Quem bate na porta tão cedo numa terça-feira? Não esperava encomenda, vizinho ou visita. Nada. Caminhei a passos lentos até a porta, caneca em mãos, mais irritada do que curiosa. Quando abri, o tempo pareceu travar. Ali, parado no corredor do meu prédio, estava meu pai, mais velho, cabelo ralo, olhos fundos, mas inconfundível. O homem que saiu da minha vida quando eu tinha 9 anos, que ignorou todos os aniversários, formaturas, até o funeral da minha mãe. E não estava sozinho. Atrás dele, um pouco retraída, vinha a mulher por quem ele nos deixou. Ao lado dela, uma adolescente magra e abatida, a filha dela, agora crescida, que um dia zombava de mim nas poucas visitas forçadas que fizeram antes de sumirem por completo. Por um segundo longo, ficamos apenas nos encarando. 16 anos de silêncio se empilharam entre nós como uma parede de vidro. Transparente, mas intransponível. Meu coração batia alto demais, como se não coubesse mais no peito. Minhas mãos começaram a suar em volta da caneca. Uma parte de mim queria bater a porta na cara dele, sem nem perguntar o motivo daquela aparição absurda. Outra, a parte mais ferida, mais infantil, queria gritar, chorar, perguntar onde ele esteve quando minha mãe morreu, e eu precisei de um pai. Mas não disse nada. Fiquei ali, estática, até ele dizer meu nome, como se ainda tivesse o direito. A voz saiu tensa, ensaiada. "Podemos entrar?" Ele perguntou. "É importante." Havia algo no olhar dele, algo entre desespero e arrependimento, como se ele soubesse que aquele momento era a última chance de alguma coisa. Dei um passo para o lado, automática. Eles passaram por mim e entraram no meu apartamento. O lar que construí sozinha, com esforço e dor. Sentei a caneca na mesa e observei enquanto se acomodavam no meu sofá, como se tivessem algum lugar na minha vida. Mas não tinham. Ainda não. Meu pai pigarreou, tentando quebrar o silêncio pesado que pairava entre nós. Eu continuei de pé, braços cruzados, recusando-me a suavizar qualquer coisa. Eles estavam no meu espaço, na minha casa, depois de mais de uma década de silêncio. Não havia conforto ali para ninguém. "Ana!" Ele começou, a voz falhando. Na primeira tentativa. "Eu sei que não tenho direito de aparecer assim do nada, mas estamos desesperados." Ele olhou para a garota magra no sofá, que mantinha os olhos fixos no chão. "A Manuela está muito doente. Ela precisa de um transplante de medula, com urgência." A mulher ao lado dele, Cristina, a esposa pela qual ele trocou nossa família, apertou a mão da filha como se segurasse o último fio que ainda a mantinha viva. Os olhos dela estavam inchados, marcados por noites sem dormir. Mas ainda assim eu não conseguia olhar para aquela mulher sem lembrar das vezes em que ela virou o rosto quando eu chorava nas visitas curtas, quando fingia que eu não existia. Enquanto meu pai falava, eu reparava em cada detalhe. O relógio caro no pulso dele, as roupas discretamente luxuosas da menina, o brilho de salão nas unhas da mulher. Nenhum deles parecia ter passado um dia na fila do SUS ou ter dividido um pacote de miojo em 2 refeições. E agora estavam ali, na minha sala, pedindo algo como se tivéssemos laços reais. Como se um sobrenome em comum significasse alguma coisa depois de tudo. "Já testamos todos na família", ele continuou. "Amigos, bancos de dados de doadores, tudo. Não encontramos ninguém compatível." A voz dele agora soava mais firme, como se tivesse ensaiado aquele discurso dezenas de vezes. "E então?" Sua ficha apareceu no redome. Minha expressão deve ter mudado porque ele apressou-se em explicar. "Cristina se cadastrou como doadora há anos e sugerimos que a Manuela fosse colocada também. Com a gravidade do caso dela, os médicos solicitaram uma varredura nacional. Um hospital parceiro entrou em contato com o banco e seu nome apareceu. Você se cadastrou, lembra?" E eu lembrei. 3 anos atrás,
durante uma campanha de doação de sangue e medula na universidade. Fiz sem pensar muito. Nunca imaginei que isso voltaria para me assombrar ou me responsabilizar. Você é a única compatível com nível quase total, ele disse. A única que pode realmente dar a ela uma chance. Antes que eu pudesse responder, Cristina falou pela primeira vez. Sua voz era fina, contida, como se tivesse medo de quebrar qualquer possibilidade de esperança. Por favor, Ana. Eu sei que não merecemos nada de você. Sei o que aconteceu. Mas a Manuela está morrendo. Os médicos disseram que talvez só tenhamos mais algumas semanas. Ela começou a chorar, em silêncio. Manuela, ao lado dela, encolheu-se como se quisesse desaparecer. Era estranho. Eu sempre a vi como arrogante, mimada, cruel mesmo, nas poucas interações da infância. Mas agora ela parecia só. Pequena. Assustada. Por um instante, algo dentro de mim vacilou. Não por eles. Por ela. Quase senti pena. Quase. Vamos esclarecer uma coisa. Eu disse finalmente, colocando minha xícara na mesa com mais força do que pretendia. Vocês somem por 16 anos. 16 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 17. Eu te liguei. Apontei para meu pai, sentindo a raiva subindo pela garganta como Billy. Te mandei mensagens. Precisava de você para o funeral dela, para assinar papéis, para não me sentir completamente sozinha no mundo. E você me ignorou. Minha voz falhou um pouco, e odiei demonstrar essa fraqueza na frente deles. Tive que enterrar minha mãe sozinha. Tive que largar a faculdade para trabalhar porque não tinha ninguém para me ajudar. Passei fome, passei frio, chorei mais noites do que consigo contar. As palavras saíam agora como uma torrente, anos de mágoa transbordando sem que eu pudesse controlar. E agora você aparece na minha porta porque precisa de algo? Porque sua preciosa família está em perigo e eu sou a única que pode salvar o dia? Eu ri. Um som amargo e cortante que encheu a sala. O que te faz pensar que eu ajudaria vocês depois de tudo? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Vi o rosto dele empalidecer ainda mais, se é que isso era possível. Cristina parecia horrorizada, como se nunca tivesse considerado realmente o que eles haviam feito comigo. Meu pai se inclinou para a frente, olhos fixos no chão. Ana, eu não tenho desculpas. Fui um covarde, um pai terrível. Quando soube que sua mãe estava doente, eu entrei em pânico. Não sabia como lidar com aquilo, como enfrentar o que tinha feito com vocês duas. Ele levantou o olhar e pela primeira vez vi lágrimas em seus olhos. Não estou pedindo perdão, sei que não mereço. Mas estou implorando pela vida da minha filha. A palavra filha me atingiu como um tapa. Eu era filha dele também, não era? Ou tinha deixado de ser no momento em que ele encontrou sua nova família perfeita? Manuela finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu sinto muito pelo que meus pais fizeram com você. Não estou pedindo por mim. Bem, estou, mas... Ela hesitou, engolindo em seco. Só queria ter a chance de conhecer minha irmã, mesmo que você me odeie. Suas palavras pareciam sinceras, mas eu já tinha sido enganada antes. Já tinha acreditado nas promessas do meu pai de que voltaria para me buscar no próximo fim de semana, de que ligaria no meu aniversário, de que não me esqueceria. Todas mentiras. Por que seria diferente desta vez? Preciso ver os exames, falei, tentando recuperar o controle daquela situação surreal. Todos os laudos. E quero falar com o médico dela. Pessoalmente. Não vou tomar nenhuma decisão só porque vocês disseram que é grave. Meu pai assentiu rápido demais, aliviado por eu ainda não ter chutado todos para fora. Cristina abriu a bolsa estruturada que trazia e tirou uma pasta com documentos médicos. Nenhuma hesitação, nenhum truque. Isso me fez hesitar. Só por um segundo. Sentei à mesa e folheei os papéis.
Muitos termos eu não compreendia por completo, mas bastava uma leitura atenta para entender o essencial. Leucemia mieloide aguda, progressão acelerada, falha dos protocolos padrão, transplante de medula como única alternativa viável. E lá estava, o relatório de compatibilidade. HLA, meu nome, meu tipo sanguíneo, meu CPF associado ao cadastro. No redome, compatibilidade de 10/10, quase perfeita. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como vocês conseguiram isso? Perguntei sem tirar os olhos do papel. Como sabiam que era eu? Foi o hospital. Meu pai respondeu com cautela. Você se cadastrou no Banco Nacional, certo? Durante a faculdade? A unidade de hematologia fez a triagem e te identificou como potencial doadora. Eles não revelam nada para paciente ou família até o contato inicial ser autorizado. A gente só soube seu nome depois que você respondeu ao primeiro e-mail. Que e-mail? Você chegou a abrir? Perguntou Cristina, olhando para mim como se pisasse em cacos de vidro. O hospital disse que tentaram por mensagem também, mas não sabiam se tinham o número certo. Pensei rápido. Meu e-mail da faculdade. Aquele que mal usava desde que me formei. Largado, esquecido, provavelmente cheio de spam e notificações. Automáticas de redes sociais que já nem acessava. Talvez tenha ido para o lixo eletrônico, murmurei. Cristina abaixou os olhos. Meu pai pigarreou de novo, ansioso. Quando eles falaram seu nome, fiquei em choque. A médica queria tentar contato pelo sistema oficial, mas eu não consegui não vir. Não quando soube que você poderia ser a única chance. Então você não hackeou nada. Não foi com meu cordão umbilical armazenado ou alguma coisa bizarra como isso. Claro que não, ele disse, quase ofendido. A gente só recebeu a ligação da médica pedindo para que tentássemos contato. Tudo foi feito pelo hospital, legalmente. O nó no meu estômago se apertou. Não havia trapaça. Não havia chantagem. Era só um sistema funcionando como deveria. E eu, ironicamente, fazendo parte disso. Levantei o olhar para Manuela. Pela primeira vez, realmente olhei. A menina estava magra demais. Os ossos da face marcavam seu rosto. As olheiras profundas escureciam os olhos, que mal levantavam da ponta dos próprios sapatos. A pele amarelada, o cabelo ralo, caindo em mechas nos ombros. Ainda assim, ela segurava o corpo ereto, em silêncio, como se já estivesse acostumada a ser o motivo da tensão em todas as salas. Era difícil odiá-la. Mesmo assim, eu tentava. Tentava porque não era ela que me doía, mas o que ela representava. A escolha. A outra vida. A outra filha. A outra família. Quanto tempo ela tem? Perguntei, sem conseguir controlar a suavidade repentina da minha voz. Meu pai respirou fundo, como se engolisse algo pesado. Semanas. Os rins estão começando a falhar. O médico disse que, sem o transplante, não vamos passar do mês. Cristina soltou um soluço curto e abafado, levando a mão à boca. Já começou. Os exames de ontem mostram alterações. E ela está ficando mais fraca. Muito rápido. Manuela ainda não disse nada, só abaixou ainda mais o olhar, como se quisesse desaparecer no tecido do sofá, como se aquela não fosse a primeira nem a 10ª vez que escutava sobre sua morte iminente. Meu coração doía, e era isso que me assustava, que estivesse doendo por ela. Não era perdão, longe disso, mas talvez fosse o começo de algo que eu não conseguia nomear. Talvez fosse só curiosidade. Preciso de um tempo para pensar, disse finalmente, reunindo os documentos e devolvendo-os à pasta. Não posso simplesmente dizer sim assim depois de tudo. Isso não é uma decisão simples para mim. Vi o pânico crescer nos olhos deles, como se não tivessem considerado a possibilidade de eu não concordar imediatamente. Talvez estivessem tão acostumados a conseguir o que queriam que a ideia de alguém negar algo a eles era inconcebível. Cristina abriu a boca para protestar,
mas meu pai colocou a mão em seu braço, silenciando-a. Claro, ele disse, tentando manter a compostura. Entendemos. É muita coisa para processar. Ele tirou o celular do bolso e me ofereceu. Anote seu número. Podemos te dar o tempo que precisar, mas... Ele hesitou, olhando para Manuela. Não temos muito tempo. Peguei o telefone relutantemente e digitei meu número. Uma parte de mim queria gritar com eles, expulsá-los e nunca mais olhar para trás. Outra parte, a parte que ainda era aquela, garotinha de 9 anos esperando o pai voltar para casa, queria entender por que ele nunca voltou, por que nunca me amou o suficiente. E havia uma terceira parte, menor e mais quieta, que se perguntava se salvar Manuela de alguma forma também me salvaria. Se fazer a coisa certa, mesmo para pessoas que não mereciam, me traria algum tipo de paz que eu nunca encontrei em todos esses anos de ressentimento. Eles se levantaram para sair, e notei como Manuela precisou da ajuda da mãe para ficar de pé. Seus joelhos pareciam frágeis demais para sustentar seu corpo magro. E por um segundo, tive medo que ela desmaiasse, ali mesmo na minha sala. O hospital é o Santa Clara, meu pai disse parando na porta. A doutora Oliveira está cuidando do caso. Você pode ligar para ela a qualquer momento. Coloquei o cartão dela na pasta. Assenti, sem confiar na minha voz para responder. Quando eles já estavam no corredor, Manuela se virou, separando-se do apoio da mãe por um instante. Obrigada por ao menos nos ouvir, ela disse baixinho. Muitas pessoas nem abririam a porta. Havia algo em seus olhos. Não apenas gratidão ou desespero, mas uma compreensão profunda que me pegou de surpresa. Como se, de alguma forma, ela entendesse minha dor melhor do que os próprios pais. Como se também tivesse sido, de certa forma, abandonada. Fechei a porta atrás deles e me encostei nela, sentindo minhas pernas fraquejarem. Deslizei até o chão e, pela primeira vez em anos, permiti que as lágrimas viessem, soluçando como aquela criança que fui um dia, implorando para o pai não ir embora, para não me deixar para trás como se eu fosse apenas um erro a ser esquecido. Depois que eles saíram, passei horas andando pelo apartamento, tentando processar o que tinha acontecido. Peguei o telefone várias vezes para ligar para minha melhor amiga, Juliana. Mas o que eu diria? Ei, lembra do meu pai que me abandonou? Ele voltou porque a filha dele está morrendo e precisa da minha medula? Parecia surreal demais, como algo saído de uma novela melodramática. No final, não liguei para ninguém. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre o transplante de medula óssea. Li sobre os riscos, mínimos para o doador, o processo, doloroso, mas suportável, o tempo de recuperação, alguns dias para mim, semanas ou meses para Manuela, se funcionasse. Quanto mais lia, mais me perguntava o que eu realmente queria fazer. Seria justo negar ajuda a uma garota inocente por causa do que o pai dela, nosso pai, fez? Mas também não seria justo comigo mesma fingir que esses 16 anos de abandono não significavam nada. Que eu poderia simplesmente superar tudo porque agora eles precisavam de mim? E se eu ajudasse, o que aconteceria depois? Eles simplesmente desapareceriam de novo, satisfeitos por terem conseguido o que queriam? Ou esperariam que eu me tornasse parte da família, como se o passado pudesse ser apagado com um gesto de bondade? Não sabia qual cenário me assustava mais. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para o hospital e pedi para falar com a doutora Oliveira. Precisava ouvir de uma fonte confiável, não contaminada pela manipulação do meu pai. Quando finalmente consegui falar com ela, minha suspeita inicial se confirmou. Sim, a situação da Manuela é grave, a médica explicou, com voz profissional, mas gentil. Já tentamos todos os tratamentos convencionais e o transplante realmente é nossa última opção. E sim, você é a doadora mais compatível que encontramos até agora. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras cuidadosamente.
Mas também quero que você saiba que essa deve ser uma decisão totalmente voluntária. Ninguém pode te obrigar, nem mesmo para salvar a vida de outra pessoa. Agradeci sua honestidade e desliguei, sentindo um peso crescente em meus ombros. Pelo menos agora eu tinha certeza de que não estavam mentindo sobre a gravidade da situação. Manuela realmente estava morrendo, e eu realmente poderia salvá-la. Mas o que isso custaria para mim? Não fisicamente, isso eu poderia suportar, mas emocionalmente. Abrir as portas para esse passado que tinha me machucado tanto, deixar essas pessoas entrarem na minha vida novamente. Eu estava pronta para isso? Ou, mais importante, eu queria isso. Por horas fiquei sentada olhando para a pequena caixa de madeira no fundo do meu armário, onde guardava as poucas lembranças que tinha da minha infância. Fotografias amareladas, cartões de aniversário e a última carta que minha mãe escreveu para mim antes de morrer. Finalmente reuni coragem para abrir a caixa. No topo estava a carta da minha mãe, escrita com aquela caligrafia trêmula dos seus últimos dias. Abria cuidadosamente, embora já soubesse de cor cada palavra. Minha querida Ana, ela começava. Quando você ler isto, provavelmente já terei partido. Há tantas coisas que queria te dizer, tantos conselhos que queria dar. Mas o tempo é cruel quando está acabando. Passei os dedos sobre as palavras, imaginando-a escrevendo aquilo, sabendo que não veria sua filha crescer, formar-se, encontrar seu caminho no mundo. A vida vai te machucar, meu amor. Pessoas vão te desapontar, te abandonar, quebrar promessas. Seu pai. Aqui havia uma mancha, como se uma lágrima tivesse caído sobre o papel. Seu pai fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Talvez um dia você entenda que às vezes as pessoas fazem o que acreditam ser o melhor, mesmo quando parece errado para os outros. Essa parte sempre me incomodou. Como abandonar a própria filha poderia ser o melhor? Como deixar uma criança crescer sem pai, uma adolescente enterrar a mãe sozinha poderia ser justificável? Continuei lendo, chegando à parte que mais me assombrava. Se um dia seu pai voltar, se um dia ele precisar de você, lembre-se que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Mas também lembre-se que perdoar não significa esquecer, nem significa deixar as pessoas abusarem da sua bondade. Você é forte, Ana. Mais forte do que eu jamais fui. Fechei a carta e a segurei contra o peito, como se pudesse sentir minha mãe através daquelas palavras. Ela nunca falou mal do meu pai para mim, mesmo depois de tudo o que ele fez. Mesmo quando estávamos passando dificuldades por causa do abandono dele, ela nunca o demonizou. Por muito tempo, achei que isso era fraqueza, que ela deveria ter me ensinado a odiá-lo como eu acabei aprendendo sozinha. Mas agora, com a vida de Manuela literalmente em minhas mãos, comecei a me perguntar se havia uma força diferente na abordagem da minha mãe. Uma força que eu nunca tinha compreendido completamente. Peguei meu celular e fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para o número que meu pai tinha me dado. Quando ele atendeu, sua voz estava rouca, como se não tivesse dormido. Ana, você decidiu? Respirei fundo, sentindo minha resolução se fortalecer. Ainda não, respondi firmemente. Mas tenho algumas condições que preciso discutir com vocês, pessoalmente. Amanhã na cafeteria perto do Hospital Santa Clara. Só você e eu. Houve uma pausa do outro lado da linha. E se a Manuela não puder esperar até... Eu o interrompi. Ela vai esperar. Você me fez esperar por 16 anos. Vocês podem me dar 24 horas. Desliguei antes que ele pudesse protestar, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e poder. Pela primeira vez desde que eles apareceram na minha porta, eu estava no controle. E não pretendia abrir mão disso facilmente. No dia seguinte, fui ao café perto do hospital. De propósito, cheguei 20 minutos atrasada. Queria que ele sentisse um pouco da espera. Da angústia que eu senti por anos. Da incerteza que engole quando você não sabe se alguém ainda se importa. Quando entrei, o vi de imediato. Estava sozinho numa mesa no canto,
o olhar grudado na porta, as mãos inquietas na xícara intocada. Tinha olheiras fundas e parecia menor do que lembrava, ou talvez só mais encolhido de culpa. Senti um gosto estranho de satisfação. Não, porque ele estivesse sofrendo, mas porque, por uma vez, ele não tinha o controle. Caminhei até a mesa devagar. Quando ele me viu, tentou sorrir. Um sorriso nervoso, quase pedindo permissão para existir. Ana, obrigado por... Ergui a mão. Não estou aqui para agradecimentos, nem desculpas. Vim estabelecer as condições. Se eu for ajudar, e ainda não disse que vou, tem coisas que você vai precisar encarar. Sentei, coloquei a bolsa sobre a mesa entre nós, como uma trincheira simbólica. Tirei de dentro um envelope. Passei a noite pensando. Falei com um amigo advogado. Não é nada oficial ainda, mas é um rascunho, um começo. Ele me observava como se estivesse esperando uma sentença. Eu continuei. Primeira coisa, eu quero a verdade. A real. Sem filtro. Por que você foi embora? Por que nunca voltou? Por que me ignorou quando a minha mãe morreu? Não me interessa a versão que você conta para Cristina ou para Manuela. Eu quero a verdade suja, crua. Ele desviou os olhos e engoliu em seco. Ana, não sei se isso ajuda agora. O passado... Bati com a palma da mão na mesa. As xícaras da mesa ao lado chacoalharam. Algumas pessoas olharam. Não me importei. Importa para mim. Você perdeu o direito de decidir o que me afeta. Quando foi embora e nunca mais olhou para trás. Ele assentiu, devagar, derrotado. Tudo bem, mas... algumas coisas podem te machucar, mais do que você imagina. Cruzei os braços. Tenta. Duvido que consiga superar o que já vivi sozinha. Ele respirou fundo e começou. Contou como conheceu Cristina durante uma viagem a trabalho, como o casamento com minha mãe estava desgastado, como, segundo ele, só queria paz. Falou da atração pela leveza de uma vida nova, como se apaixonou, não só por outra mulher, mas por uma ideia. Falou também que queria manter contato comigo no começo. Mas cada vez que olhava para você, via a dor que eu causei. E a culpa me paralisava. Dizia para mim mesmo que ia tentar de novo. E nunca tentava. Até que virou rotina desaparecer. Senti raiva crescendo no peito. Covardia embalada em melancolia. E então veio o pior. Quando sua mãe ficou doente, eu soube. Levantei o olhar. Ele estava com as mãos entrelaçadas, tremendo. Uma prima dela me ligou. Me implorou para ajudar. Disse que você estava sozinha. Eu comprei as passagens, fiz as malas. Jurei para mim mesmo que ia enfrentar. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Mas na hora de sair, travei. Não consegui. Olhei para Cristina, olhei para Manuela e me odiei por não conseguir ser homem o suficiente. Rasguei as passagens. Apaguei o número. Enterrei tudo. Lágrimas escorriam agora, silenciosas. Ele nem tentava escondê-las. Foi o momento mais covarde da minha vida. Eu fiquei ali, olhando para ele, sentindo cada palavra como uma lâmina pequena. Não profunda, mas contínua. Uma atrás, da outra. O que mais me doía não era o que ele fez, era tudo o que ele escolheu não fazer. Segundo, continuei, minha voz surpreendentemente estável apesar do turbilhão de emoções dentro de mim, quero que você assuma publicamente o que fez. Não estou pedindo que você anuncie no jornal ou faça um post nas redes sociais. Mas quero que você conte para sua família estendida, seus amigos, todos aqueles que provavelmente ouviram uma versão suavizada da história ao longo dos anos. Quero que eles saibam que você abandonou uma filha e nunca olhou para trás, mesmo quando ela mais precisou de você. Ele parecia horrorizado, e uma parte mesquinha dentro de mim se deliciou com isso. Ana, isso destruiria minha reputação, meu casamento. Eu ri, um som sem humor.
Sua reputação? Sério? É com isso que você está preocupado agora? Com o que as pessoas vão pensar de você? Não com o que você realmente fez? Inclinei-me para a frente, meus olhos fixos nos dele. Você tem ideia do que foi para mim? Uma adolescente de 17 anos tendo que identificar o corpo da própria mãe no necrotério porque não havia mais ninguém? Ter que vender nossas coisas para pagar o funeral porque não tínhamos seguro? Passar as noites chorando completamente sozinha porque meu pai estava ocupado demais com sua nova família perfeita? Minha voz falhou na última palavra e odiei mostrar essa vulnerabilidade, mas continuei. Se você quiser minha medula, vai ter que enfrentar a verdade, toda ela. Não apenas comigo, mas com todos ao seu redor. Ele parecia derrotado, envelhecido além de seus anos. Tudo bem, ele murmurou eventualmente. Farei isso. Contarei para todos. Assenti, satisfeita com sua capitulação, mas sabendo que palavras eram fáceis. Terceiro, continuei, empurrando o documento em sua direção. Isso é um acordo legal. Diz que se eu for doadora para Manuela, você colocará metade de todos os seus bens em um fundo fiduciário. Não para mim, acrescentei rapidamente, vendo o choque em seu rosto. Para a caridade, especificamente para uma fundação que ajuda crianças que perderam os pais, que foram abandonadas, que estão no sistema. Crianças como eu fui. Ele pegou o documento com mãos trêmulas, folheando as páginas. Isso é muito dinheiro, Ana. Eu dei de ombros. Você parece estar vivendo bem. Aquele relógio no seu pulso custa mais do que eu ganho em 3 meses. E não estou pedindo para você dar tudo agora. Estou pedindo para você garantir que, quando morrer, metade do que construiu enquanto eu e minha mãe lutávamos para sobreviver, vá para crianças que precisam. Ele parecia estar calculando mentalmente, provavelmente pensando no que isso significaria para Cristina e Manuela depois que ele se fosse. Não se preocupe, disse sarcasticamente, lendo sua expressão. Tenho certeza de que ainda sobrará o suficiente para que elas mantenham o estilo de vida ao qual estão acostumadas. Ele assentiu lentamente, pegando uma caneta do bolso interno do paletó. Vou precisar que meu advogado revise isso, mas... Sim, concordo com os termos. Assinou o documento provisoriamente, suas mãos ainda tremendo. Tomei um gole do café, que havia pedido enquanto esperava por ele, observando-o por cima da borda da xícara. Havia uma quarta condição, mas não tinha certeza se deveria mencioná-la. Era mais pessoal, mais vulnerável do que as outras. Finalmente, decidi seguir em frente. Quero conhecer Manuela, realmente conhecê-la. Não como a filha da mulher que você escolheu em vez da minha mãe. Não como a garota que precisa da minha medula, mas como minha meia-irmã, acho. As palavras soavam estranhas na minha boca, como se estivesse falando em uma língua que não dominava completamente. Quero saber quem ela é, do que ela gosta, o que a assusta, o que sonha para o futuro. Antes de potencialmente salvar a vida dela, quero saber que vida estou salvando. Ele parecia surpreso, mas não de forma negativa. Claro, ela adoraria isso. Ela sempre quis te conhecer, sabia? Quando era pequena, costumava perguntar por você. Senti algo estranho no peito com essas palavras. Não raiva, como esperava, mas uma tristeza profunda por todas as conexões que nunca tive a chance de formar. Por que ela perguntava por mim? Vocês contaram sobre mim para ela? Agora era minha vez de estar surpresa. Ele assentiu, parecendo genuinamente triste. Cristina insistiu, na verdade. Ela não queria que Manuela crescesse sem saber que tinha uma irmã. Temos fotos suas na casa, as poucas que levei quando fui embora. Manuela sabe quem você é, mesmo que nunca tenha realmente te conhecido. Isso me pegou desprevenida. Eu sempre imaginei que eles tinham me apagado completamente, que tinham construído sua vida perfeita como se eu nunca tivesse existido. A ideia de que havia fotos minhas na casa deles, de que Manuela cresceu sabendo da minha existência, me deixou momentaneamente sem palavras. E por que ela nunca tentou me contatar? Por que você nunca sugeriu isso
antes de precisar da minha medula. Ele desviou o olhar envergonhado. Eu a desencorajei. Quando ela ficou mais velha e falou em te procurar nas redes sociais, disse que seria melhor deixar o passado para trás, que você provavelmente não queria ser lembrada de mim. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de enfrentar o que tinha feito, medo de ver a acusação nos seus olhos como estou vendo agora. Fiquei em silêncio, processando essa nova informação. Parte de mim queria acreditar que era mais uma manipulação, uma tentativa de me fazer sentir pena dele. Mas outra parte, a parte que ainda ansiava por algum tipo de conexão familiar, queria acreditar que havia pelo menos um grão de verdade ali, que Manuela realmente sabia sobre mim, que talvez até quisesse me conhecer. Posso visitá-la hoje no hospital? Sozinha, acrescentei, vendo que ele estava prestes a se oferecer para me acompanhar. Quero falar com ela sem você ou Cristina por perto. Ele hesitou, mas então assentiu. Vou avisar a enfermeira que você vai. Quarto 307. O hospital cheirava a desinfetante e a algo mais profundo, mais triste. O cheiro de esperanças frágeis e despedidas inevitáveis. Conhecia bem esse cheiro dos dias em que passei ao lado da minha mãe, vendo-a minguar até se tornar apenas uma sombra da mulher vibrante que havia sido. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto 307, senti meu coração acelerar. O que eu diria a esta garota? Como começaria uma conversa com alguém que era meu sangue, mas completamente estranha? Parei na porta, respirando fundo antes de bater suavemente. Uma voz fraca respondeu. Pode entrar. Abri a porta lentamente, como se estivesse entrando em território desconhecido e potencialmente perigoso. Manuela estava sentada na cama, apoiada em vários travesseiros. Parecia ainda mais frágil sob as luzes fluorescentes do hospital, sua pele quase translúcida contra o branco dos lençóis. Estava sozinha, folheando uma revista que colocou de lado quando me viu. Seus olhos se arregalaram um pouco, como se não acreditasse realmente que eu viria. Ana? Ela perguntou, sua voz hesitante. Assenti, permanecendo perto da porta. Você veio? Ela disse, um pequeno sorriso iluminando seu rosto pálido. Achei que você nos odiaria demais para vir. Aproximei-me lentamente e sentei na cadeira ao lado da cama. Eu não te odeio, disse finalmente, percebendo que era verdade. Nem mesmo tenho certeza se odeio seu pai. É mais complicado. Que isso? Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente, embora como poderia. Ela havia crescido com tudo que eu não tive. Um pai presente, segurança financeira, uma família intacta. Sabe, ela começou, arrumando um fio solto na manta, sobre suas pernas. Quando eu era pequena, costumava inventar histórias sobre você. Sobre como seria se você morasse conosco, se fôssemos irmãs de verdade. Ela sorriu tristemente. Em todas as minhas histórias, você era incrível, inteligente, corajosa, o tipo de irmã mais velha que defenderia o mundo por mim. Senti algo apertar em meu peito. Eu sempre quis uma irmã, confessei baixinho, surpresa com minha própria honestidade. Depois que seu pai foi embora, era só eu e minha mãe. E depois que ela morreu, era só eu. Manuela estendeu a mão hesitantemente, suas veias azuis visíveis sob a pele fina. Após um momento de hesitação, permiti que seus dedos tocassem os meus. Sei que parece estranho, considerando que nunca realmente nos conhecemos, mas sempre senti sua falta, ela disse. Como se houvesse um espaço vazio que deveria ter sido preenchido por você. Não sabia o que responder a isso. Parte de mim queria rejeitar suas palavras, proteger-me desse potencial novo vínculo que poderia facilmente ser rompido. Mas outra parte reconhecia a sinceridade em seus olhos, tão parecidos com os meus próprios. Como foi crescer com ele? Perguntei finalmente, não conseguindo evitar a curiosidade que havia guardado por tanto tempo.
Ela considerou a pergunta, seus dedos ainda levemente tocando os meus. Ele sempre esteve lá fisicamente, mas emocionalmente. Era como se parte dele estivesse sempre em outro lugar. Demorei anos para perceber que esse lugar provavelmente era com você e sua mãe. Suas palavras me pegaram desprevenida. Eu sempre havia imaginado que ele tinha sido o pai perfeito para ela, preenchendo todas as lacunas que deixou na minha vida. A ideia de que ele também tinha falhado com ela, de alguma forma, nunca havia me ocorrido. Eu sei sobre o acordo, Manuela disse de repente, sua voz mais firme do que eu esperava. Pai me contou sobre suas condições. Fiquei tensa, esperando recriminação, talvez até raiva, mas seu rosto permaneceu sereno. Você está certa em exigir isso dele. Na verdade, acho que está sendo até generosa. Pisquei, confusa com sua resposta. Generosa? Estou essencialmente fazendo chantagem com a vida dele, com a sua vida. Ela sacudiu a cabeça levemente. Não. Está fazendo ele enfrentar as consequências das próprias escolhas. Algo que ele nunca realmente fez. Ela suspirou, ajustando-se contra os travesseiros com uma careta de desconforto. Sabe, sempre soube que havia algo errado. Algo que ele escondia, uma culpa que carregava. Mamãe tentava compensar, sendo extra carinhosa, mimando-me como se isso pudesse preencher algum vazio. Mas ele sempre parecia estar olhando por cima do meu ombro, como se esperasse ver outra pessoa. Ela fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela rapidamente piscou para afastar. Quando fiquei doente pela primeira vez, há 2 anos, ele entrou em completo pânico. Não do jeito que a maioria dos pais ficaria, preocupados, mas prontos para lutar. Era mais como terror absoluto, como se ele estivesse sendo punido por algo. Ela olhou diretamente para mim, uma sabedoria além de seus anos em seus olhos cansados. Acho que, de alguma forma, ele estava esperando que o universo o fizesse pagar pelo que fez com você. E agora que está acontecendo, parte dele quase parece aliviada. Como se finalmente a culpa pudesse ter um propósito, uma forma de redenção. Suas palavras me atingiram profundamente, reorganizando partes da minha narrativa interna que havia mantido fixas por tanto tempo. Eu sempre imaginei meu pai vivendo feliz e despreocupado com sua nova família, sem nunca pensar em mim, sem nunca sentir remorso. A ideia de que ele carregava sua culpa como um fardo visível, que isso havia afetado seu relacionamento até mesmo com a filha que ele escolheu, era algo que nunca considerei. É estranho, disse, mais para mim mesma do que para ela. Passei anos imaginando como seria vê-lo sofrer, como seria fazê-lo sentir um pouco da dor que ele me causou. E agora que tenho essa chance, deixei a frase incompleta, não sabendo como articular o turbilhão de emoções contraditórias dentro de mim. Agora que tem essa chance, não é tão satisfatório quanto pensou que seria. Manuela completou suavemente. Olhei para ela, surpresa, com sua percepção. Sim, exatamente. Como você sabe disso? Ela deu um pequeno sorriso triste. Porque passei os últimos 2 anos aprendendo que raiva, por mais justificada que seja, é um companheiro solitário. E que perdoar não é algo que fazemos pelos outros, mas por nós mesmos. Ela apertou minha mão levemente. Não estou dizendo que você deve perdoá-lo ou que deve fazer o transplante. Essa é uma decisão completamente sua, e ninguém tem o direito de pressionar você. Só estou dizendo que, qualquer que seja a sua escolha, espero que traga paz para você. Não, apenas mais dor. Sentei-me ali, ao lado desta garota que estava enfrentando sua própria mortalidade com uma graça que eu nunca poderia ter imaginado, e senti algo mudar dentro de mim. Não perdão, não ainda, mas talvez o início de uma compreensão mais complexa do que significava seguir em frente. Visitei Manuela novamente no dia seguinte, e no dia depois desse. Em cada visita, descobria algo novo sobre ela, que ela adorava pintar, embora não tivesse energia para isso agora. Que sonhava em estudar oceanografia,
que tinha um humor surpreendentemente ácido para alguém que parecia tão frágil. Também percebi que, apesar de ter crescido com privilégios que eu nunca tive, ela havia enfrentado suas próprias lutas. A doença havia roubado 2 anos de sua adolescência. Amigos haviam se afastado, incapazes de lidar com a realidade de ter uma amiga que poderia morrer. E em algum momento, comecei a vê-la não como a filha preferida do meu pai, mas como uma jovem mulher por quem eu genuinamente me importava. Na 4ª visita, quando entrei no quarto, percebi que algo estava errado. Manuela estava mais pálida que o normal, com máquinas adicionais ao redor de sua cama. Uma enfermeira ajustava um monitor, e Cristina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da filha, o rosto marcado por lágrimas recentes. Ela olhou para mim quando entrei, uma mistura de esperança e desespero em seus olhos. "O que aconteceu?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. A enfermeira se retirou, discretamente, dando-nos privacidade. "Seus rins estão falhando", Cristina respondeu, sua voz quebrando. "O médico disse que não temos mais semanas, talvez nem dias." Olhei para Manuela, que parecia estar dormindo, sua respiração rasa e irregular. "Ela está consciente?" Cristina assentiu. "Vai e vem. A medicação para a dor a deixa sonolenta." Sentei-me do outro lado da cama, observando o rosto de Manuela. Parecia ainda mais jovem enquanto dormia, quase como uma criança. Como se sentisse minha presença, seus olhos se abriram lentamente, focando em mim com alguma dificuldade. "Ana", ela murmurou. Um pequeno sorriso tentando se formar em seus lábios secos. "Você veio." Peguei sua mão livre, notando como estava fria. "Claro que vim", respondi, tentando manter minha voz firme apesar do nó na minha garganta. Cristina se levantou, murmurando algo sobre buscar café, dando-nos um momento a sós. Quando ela saiu, Manuela apertou minha mão fracamente. "Acho que estou perdendo", ela sussurrou. "A corrida contra o tempo." Senti lágrimas queimando meus olhos. Nos últimos dias, havia me permitido acreditar que teríamos mais tempo. Para conversar, para conhecer uma a outra, para resolver o que eu queria fazer. Agora, vendo-a assim, percebi que o tempo havia acabado. "Você decidiu?" ela perguntou, sua voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. "Sobre o transplante?" Engoli em seco, olhando para esta garota que, em apenas alguns dias, tinha se tornado importante para mim de um jeito que nunca imaginei ser possível. "Sim", respondi finalmente. "Vou fazer." "Não faça por pena", ela disse, surpreendendo-me com a força repentina em sua voz. "Não quero que faça isso se for só porque estou morrendo e você se sente pressionada. Tem que ser sua escolha." Olhei nos olhos dela, tão parecidos com os meus, e vi a mesma determinação que minha mãe sempre dizia que eu tinha. "Não é pena", assegurei a ela. É porque quero conhecer minha irmã, de verdade. Quero ver você estudar oceanografia. Quero ouvir sobre suas aventuras. Quero recuperar um pouco do tempo que perdemos." Lágrimas escorreram pelo rosto dela, e ela não tentou escondê-las. "Eu sempre quis uma irmã", ela confessou, ecoando, palavras que eu mesma havia dito dias antes. Mesmo antes de ficar doente, mesmo quando era pequena e não entendia o que estava faltando. Inclinei-me e, com cuidado para não perturbar os tubos e fios conectados a ela, abracei-a gentilmente. "Eu também", murmurei contra seu cabelo. "E acho que finalmente encontrei uma." Ficamos assim por um momento, 2 irmãs que o destino separou e depois reuniu da maneira mais improvável e dolorosa possível. Os próximos dias foram uma confusão de consultas médicas, exames e preparativos para o transplante. Meu pai parecia estar em estado de choque, alternando entre gratidão excessiva para comigo e preocupação extrema com Manuela, cujo estado continuava deteriorando rapidamente. Cristina, a quem eu sempre imaginei como uma vilã em minha narrativa pessoal,
revelou-se surpreendentemente humana em sua vulnerabilidade. Uma noite, enquanto esperávamos do lado de fora do quarto de Manuela durante um procedimento, ela sentou-se ao meu lado na sala de espera deserta. Nunca quis tirar seu pai de você, ela disse abruptamente, quebrando o silêncio tenso. Sei que provavelmente não acredita nisso, mas é verdade. Olhei para ela. Esta mulher que por tanto tempo representou tudo o que eu havia perdido. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e preocupação, pequenas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá quando a vi pela última vez, anos atrás. No começo, ele dizia que voltaria para te ver, que manteria contato. Ela continuou, olhando para suas mãos. Eu o encorajava, acredite ou não. Cresci sem pai também. Sabia como. Era doloroso. Ela fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo despenteado. Mas cada vez que chegava o momento, ele inventava uma desculpa. Depois de um tempo, parou de falar sobre isso completamente. E eu deixei acontecer, porque era mais fácil, porque tínhamos a Manuela, porque não queria enfrentar o que tínhamos feito. Por que está me contando isso agora? Perguntei, sem hostilidade, apenas genuinamente curiosa. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Porque quero que saiba que nunca tivemos a família perfeita que você provavelmente imaginou. Seu pai carregava sua ausência como um fantasma entre nós. Havia dias em que ele olhava para Manuela com tanta tristeza, e eu sabia que estava pensando em você, imaginando como você estaria. O que estaria fazendo? Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. E porque, se algo acontecer com Manuela, não quero que você pense que foi sua culpa por esperar, por precisar de tempo para decidir. A culpa é nossa, minha e dele, por todas as escolhas que fizemos muito antes de você sequer saber que tinha uma irmã. Suas palavras me atingiram de uma maneira que não esperava. Durante anos, havia alimentado a imagem deles como vilões unidimensionais na minha história. Pessoas que deliberadamente me machucaram sem nunca olhar para trás. A realidade, como sempre, era mais complicada. Eles eram pessoas falhas que fizeram escolhas terríveis, que carregavam suas próprias culpas e arrependimentos. Isso não diminuía o que haviam feito. Não apagava anos de abandono e negligência. Mas, de alguma forma, tornava tudo mais humano, menos uma caricatura de maldade e mais uma tragédia de erros e consequências. O dia do transplante chegou e descobri que estava estranhamente calma. Uma enfermeira me explicou o procedimento enquanto me preparava, como a medula seria extraída da minha pelvis com agulhas, como eu ficaria sob anestesia geral, como provavelmente sentiria dores nos dias seguintes, mas nada permanente ou grave. Antes de me levarem para a sala de cirurgia, pedi para ver Manuela. Ela estava em isolamento agora. Seu sistema imunológico praticamente inexistente devido à quimioterapia intensiva que havia recebido para prepará-la para o transplante. Tive que me vestir com roupa especial esterilizada, máscara, luvas, até touca, para entrar em seu quarto. Quando a vi, tive que lutar contra a vontade de chorar. Ela parecia ter encolhido ainda mais, seu corpo quase desaparecendo sob os lençóis. Tinha perdido o pouco cabelo que ainda tinha, e sua pele tinha um tom acinzentado que enviou calafrios pela minha espinha. Ei, campeã, disse, tentando manter minha voz leve enquanto me aproximava da cama. Seus olhos se abriram, e por um momento, pareceu confusa antes de me reconhecer. Ana, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Você veio. Peguei sua mão através da luva, desejando poder realmente tocá-la. Claro que vim. Hoje é o grande dia, lembra? Vou te emprestar um pouco. De mim, só não deixe cair, ok? Tentei brincar e fui recompensada com um fraco sorriso. Estou com medo, ela admitiu, tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. E se não funcionar? E se for muito tarde? Apertei sua mão, sentindo o quanto estava frágil através do plástico. Vai funcionar, disse com uma confiança que não sabia que tinha. Você é mais forte do que pensa.
Além disso, acrescentei, tentando manter o tom leve. Agora que finalmente te encontrei, não vou te deixar escapar tão facilmente. Ainda temos muitas conversas para ter, muitos segredos de irmãs para compartilhar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e uma escapou, deslizando pelo seu rosto pálido. Promete? Ela sussurrou. Promete que vai estar aqui quando eu acordar? Que não vai embora? A ironia da situação não me escapou. A filha implorando para não ser abandonada, como eu havia implorado tantas vezes. Mas em vez de satisfação, senti apenas uma profunda tristeza por todas as feridas que haviam sido causadas, todas as conexões que haviam sido rompidas. Prometo. Respondi firmemente, inclinando-me para beijar sua testa através da máscara. Não vou a lugar nenhum. Uma enfermeira apareceu na porta, informando que era hora de me preparar para o procedimento. Dei uma última olhada em Manuela, gravando seu rosto na minha memória. Vejo você do outro lado, irmãzinha, disse. E então me virei para seguir a enfermeira, rezando para qualquer entidade que pudesse estar ouvindo que minha promessa não fosse quebrada. Quando acordei da anestesia, a primeira coisa que senti foi dor. Uma dor profunda e latejante nas minhas costas e quadris, como se alguém tivesse me golpeado repetidamente com um martelo. A segunda coisa foi a mão do meu pai segurando a minha. Abri os olhos lentamente, a luz fluorescente do hospital fazendo-me piscar várias vezes até conseguir focar. Ana, ele disse, sua voz embargada. Você está bem? Não era uma pergunta, mas uma constatação aliviada. Manuela? Foi tudo que consegui dizer, minha garganta seca e áspera. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. O transplante foi concluído. Sua medula está agora no sistema dela. Os médicos dizem que tudo correu bem, mas... Ele hesitou. Agora é esperar para ver se o corpo dela aceita. Os próximos dias serão críticos. Assenti, sentindo uma onda de exaustão me atingir. Era estranho pensar que uma parte física de mim estava agora dentro de Manuela, que minhas células poderiam ser o que a salvaria. Preciso vê-la, murmurei, tentando me sentar e imediatamente me arrependendo quando uma dor aguda atravessou minhas costas. Meu pai gentilmente me empurrou de volta para os travesseiros. Não agora. Vocês duas precisam descansar. Ela está em isolamento total. E você ainda está se recuperando da cirurgia. Relutantemente, concordei em esperar. Nos dias que se seguiram, recuperei minhas forças gradualmente, a dor diminuindo um pouco a cada dia. Não podia visitar Manuela pessoalmente devido ao risco de infecção, mas recebia atualizações constantes sobre seu estado. Os primeiros sinais eram promissores. Não havia rejeição imediata. Seus valores sanguíneos estavam começando a melhorar lentamente. Em um dos dias, enquanto eu descansava no sofá do meu apartamento, meu pai havia insistido em contratar uma enfermeira para me ajudar em casa, recebi uma ligação do hospital. Era Cristina, sua voz tremendo de emoção. Ela está acordada, disse, quase sem fôlego, e perguntando por você. Sorri, sentindo um alívio tão profundo que quase doía. Diga a ela que estou cumprindo minha promessa. Respondi. Estarei lá assim que os médicos permitirem. Quando desliguei, percebi que estava chorando. Não lágrimas de raiva ou tristeza, como tantas vezes havia derramado por causa dessa família, mas de uma emoção que não conseguia nomear completamente. Não era exatamente felicidade, nem apenas alívio. Era algo mais complexo, mais profundo. Talvez o começo de uma cura que nunca pensei ser possível. Aquela noite, peguei a carta da minha mãe novamente, relendo suas palavras sobre perdão e seguir em frente. Pela primeira vez, senti que realmente entendia o que ela queria dizer. Não era sobre esquecer o passado ou fingir que a dor nunca existiu. Era sobre não permitir que essa dor definisse meu futuro, não deixar que o abandono do meu pai determinasse todas as minhas escolhas para sempre. 3 meses se passaram desde o transplante. A recuperação de Manuela foi lenta e não sem complicações. Houve infecções,
reações medicamentosas, dias de febre alta e noites de incerteza. Mas gradualmente, célula por célula, ela começou a melhorar. Seu corpo aceitou minha medula e novas células sanguíneas saudáveis começaram a se formar. Eu a visitava diariamente, mesmo quando ela estava muito fraca para conversar. Levava livros e lia para ela. Contava histórias da minha infância. Compartilhava memórias da nossa mãe que ela nunca conheceu. Quando ela ficou forte o suficiente, começamos a planejar o futuro. Não apenas o dela, mas o nosso, como irmãs. Meu relacionamento com meu pai permanecia complicado. Ele cumpriu todas as minhas condições. Contou a verdade, fez confissões públicas para amigos e familiares, assinou legalmente o acordo sobre seu testamento. Mas décadas de mágoa não desaparecem da noite para o dia, e havia momentos em que ainda sentia raiva pela forma como ele havia me abandonado. A diferença era que agora a raiva não me consumia mais. Não era mais o centro da minha existência. Havia espaço para outros sentimentos, para a alegria de ver Manuela recuperando suas forças, para a curiosidade sobre a possibilidade de uma nova relação familiar, para a esperança de um futuro onde o passado não ditasse cada batida do meu coração. Hoje é o aniversário de Manuela, 18 anos. Seu primeiro aniversário desde o transplante, seu primeiro passo na vida adulta. Estou dirigindo para o hospital para buscá-la. Finalmente recebeu alta, embora ainda precise de acompanhamento médico regular pelos próximos meses. Compramos um apartamento juntas, perto tanto da minha faculdade quanto da dela, que começará no próximo semestre se tudo correr bem. Meu pai e Cristina ajudaram financeiramente, claro, mas foi minha ideia. Quero conhecer minha irmã. Quero recuperar um pouco do tempo que perdemos. Quero construir algo novo a partir das ruínas do que foi destruído. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente meu pai pelo que ele fez. Não sei se um dia teremos o tipo de relacionamento que deveríamos ter tido. Mas sei que não vou repetir seus erros. Não vou escolher o ressentimento sobre o amor. Não vou deixar o medo me impedir de formar conexões. Não vou abandonar pessoas que precisam de mim. Quando estaciono em frente ao hospital e vejo Manuela esperando na entrada, apoiada em uma bengala, mas sorrindo amplamente, sinto algo que não sentia há muito tempo. A sensação de estar voltando para casa. Não para um lugar, mas para uma pessoa. Para a família que escolhi ter, não a que me foi negada. E penso na carta da minha mãe, em suas palavras sobre perdão e cura. Talvez ela estivesse certa, afinal. Talvez a maior liberdade venha não de fazer os outros sofrerem por seus erros, mas de se recusar a deixar que esses erros determinem quem você se torna. E quem eu escolho ser hoje é uma irmã, uma amiga, uma pessoa que não deixa o passado eclipsar o futuro. É a escolha mais difícil que já fiz e a mais gratificante.